Papão venceu, o Leão empatou em bons resultados conquistados fora de casa, mas com desempenhos apenas razoáveis. E agora, Leão e Papão já têm outras batalhas pela frente, porque o Campeonato Paraense não para. Está no ar o Segundo Guerra aqui no Não É Só Futebol. No sábado, o Paysandu conseguiu mais uma vitória no Mamazão. Em Outeiro, derrotou a equipe do Carajás por 1-0, gol marcado pelo atacante Igor Goulart no primeiro tempo. O Paysandu não fez uma boa exibição. O técnico Itamar Schulli optou pelo 4-4-2 com a entrada do Jonathan e a saída do Ari Moura da equipe. E acabou colocando o Alisson na zaga ao lado do Perema, deixando como opção o Ian, que estava com CK alto e por isso não foi utilizado no início da partida. O sistema 4-4-2 deu uma consistência maior para o Paysandu, aparentemente. A presença do Jonathan era cobrada, mas a ausência do Ari Moura no time também foi contestada. E a equipe não se ouve bem. Rui, abaixo, não consegue render na equipe bicolor e, inclusive, nem vai jogar contra o Independente. Ficou em Belém e não estará em Tucuruí no jogo desta terça-feira. O Paysandu abriu muito o seu setor defensivo, quando se imaginou uma presença maior, uma marcação mais efetiva no meio-campo, isso não aconteceu. Houve uma aproximação ofensiva um pouco maior, mas no setor defensivo o Paysandu ficou exposto. Tanto que Paulinho Curuá perdeu 2 gols feitos ainda no primeiro tempo para a equipe do Tapajós. Foi uma vitória importante, mas imerecida do Paysandu, que precisa melhorar, qualificar, apresentar um time com maior entrosamento, um time mais coletivo e, acima de tudo, mais ajustado. É isso que o torcedor do Paysandu está cobrando. Claro, o Papão encaminha sua classificação para a segunda etapa, mas este jogo contra o Independente é um jogo dificílimo. O Galo também já está na segunda etapa da competição e não terá Danley no confronto contra o Paysandu. O Papão sai de uma vitória importante, mas um futebol apresentado de baixa qualidade e precisa então dar ao seu torcedor uma confiança maior com um desempenho mais interessante no jogo contra o Independente em Tucuruí. Jogo dificílimo para a equipe do Paysandu. Além do Rui, não viajou também o Gabriel Barbosa para o jogo lá em Tucuruí contra a equipe do Independente. Jogo dificílimo para o Paysandu Esporte Clube. O Clube do Remo foi a Marabá e empatou com o Águia em 1-1. O Águia fez 1-0 com Dé e o Remo empatou com Dioguinho. Outra vez Dioguinho para definir, para igualar tudo. Dioguinho, que é um dos artilheiros do Campeonato Paraense, tem 6 gols. Aliás, junto com o Cris Maranhense do Bragantino, que no empate sensacional em 4-4 entre Bragantino e Paragominas, Cris Maranhense fez os 4 gols do Tubarão. Lá em Bragança, todo mundo adora o Cris. Realmente fez uma partida exuberante o atacante da equipe do Bragantino. Voltando ao Clube do Remo, ao protagonismo de Dioguinho, o Remo com um time mesclado, não rendeu o esperado. Bonamigo fez as análises que deveria fazer, mas o Remo também não teve uma performance interessante e o Águia, no todo, foi um time mais ajustado do que o Clube do Remo na partida realizada em Marabá. Muita gente ficou devendo. Renan Oliveira, por exemplo, não conseguiu jogar e deixou a desejar no meio-campo do Clube do Remo. Ele que deveria ser o construtor. Até Lucas Tocantins não esteve bem. Nas laterais, nem o Thiago Enes, nem o Felipe Borges conseguiram apresentar um futebol que chamasse a atenção do torcedor azulino. Então, o Remo parte agora para o jogo contra o Castanhal, jogo na quarta-feira no Baenão. Leão vai jogar em casa e os titulares devem retornar à equipe. Imagina-se que o Paulo Bonamigo vai trazer de volta ao time o Elton Silva, o Marlon, o Jansen, o Lucas Siqueira, o Felipe Gedós também. Aliás, quem sabe até Renan Gorni comece como titular. Ele que não começou o jogo contra o Águia. O técnico Paulo Bonamigo optou pelo Edson Cariús, que não teve uma boa participação no jogo. Ficou devendo, ficou
perdido em campo, não achando o seu espaço e, de repente, pode não permanecer no time no jogo de quarta-feira contra a equipe do Castanhal. O Leão já está classificado, segue invicto, mas o elenco do Clube do Remo deve uma apresentação melhor para o seu torcedor. O time titular tem passado confiança, mas as opções têm deixado a desejar no Leão Azul. Se puder, fique em casa. Saúde a todos. Até a próxima, amigos.